Oi, eu sou a Gabi Ometo e hoje vou contar um pouquinho da minha experiência com scene cards. Mas como aqui a gente é PTBR, card de cena, tá? É assim que eu vou chamar, para ficar mais fácil. Eu queria dizer que eu gravei as cenas de eu fazendo meus cards de cenas para colocar inserts durante o vídeo. Mas eu sou uma péssima youtuber e a hora que eu lembrei de fazer isso já tava tudo pronto, então eu falei, na próxima, né? Mas vamos começar do início. O que é cards de cenas? Ele é um método para planejar histórias onde você precisa basicamente de pedacinhos de papel que você pode recortar de uma sulfite ou post-its e uma caneta. É isso que você precisa. Você vai colocar todas as ideias da sua história, um vômito de ideias, sem se preocupar com qualidade, com nada. Você só vai colocando, depois você organiza essa história na ordem que melhor ela for. E é isso, você tá com uma história planejada. É bem rápido. Eu planejei a minha história em uma noite. Então é bem rápido. E eu acabei encontrando esse método em um dos meus estudos. Parecia simples, ele parecia interessante e brilhou meus olhos saber que eu poderia mexer na história mais fácil, vamos dizer assim. E eu prometi a mim mesma que o próximo livro que eu fosse fazer, eu usaria esse método. Eu só não esperava que fosse tão cedo, mas como surgiu a oportunidade, eu logo comecei. E é isso que eu vou falar um pouquinho pra vocês hoje. Como eu já disse antes, eu fiz todo o meu planejamento em uma noite. E não foi algo forçado, tá? Eu só fui no flow, assim. O primeiro passo é cortar os papéis, se vocês não quiserem usar post-its. Eu não queria. Então eu cortei todos os papeizinhos e fui escrevendo todas as cenas que vinham à minha cabeça. Algumas cenas eu já tinha anotado no meu bloco de ideias, que eram ideias que sempre estavam vindo. Outras eram que eu já tinha ali na hora. E nesse momento é vômito de ideia, é brainstorm. Você não se preocupa com a qualidade, você só vai escrevendo, escreve até as ideias acabarem. Para vocês terem uma ideia de como foi, eu escrevi 3 vezes a mesma ideia, porém com detalhes diferentes. E isso não é um problema, tá? Eu só amontoei os 3 papeizinhos e continuei escrevendo. Depois que eu terminei tudo, a ideia inicial era colar na minha porta atrás, na madeira, porque eu queria ter a experiência completa, mas também não queria usar post-its, então eu iria usar a famosa Durex. Só que nesse dia em questão que eu tava fazendo, eu sairia no dia seguinte, teria faxina, pessoas entrariam no meu quarto e eu não queria que as pessoas vissem. Então eu pensei, vou começar um pouquinho na mesa, depois eu paro e volto no dia seguinte e colo na parede como planejado. Então, alguns minutos depois eu descobri que não dá pra parar. Esse aqui é um ponto muito importante. Parar o que você está fazendo, pelo menos quando você não está na porta ou na parede, significa desmanchar o que você já fez e principalmente quebrar sua linha de pensamento. Chegou no momento assim que eu falei, olha, eu não posso parar, porque eu tô no flow e tô aqui envolvida na história e porque eu vou desmanchar tudo que eu já fiz. Então era assim, eu ia ter que terminar aquela noite, não foi uma dificuldade, tá? Foi bem gostoso. Mas eu tô me adiantando, vamos voltar à parte em que eu terminei e agora é hora de organizar a história. Um ponto importante é que a história que eu tô escrevendo no momento, meu projetinho, é chamado Raptada, por enquanto o apelido. Se vocês quiserem saber mais, tá? Eu tô falando em tempo real dele no meu Instagram, o link vai estar aqui na descrição. É só me seguir nos stories, tá recheado de informações sobre essa história. E eu também tenho um destaque, contando desde o momento que eu comecei a planejar até a publicação que vai chegar um dia. Tá? Mas esse livro em questão, ele tem uma peculiaridade. Alguns capítulos dele são no passado. Então eu fiz com marca-texto diferente para chamar atenção. E eu comecei a colocar esses capítulos na mesa em ordem que eu gostaria, que era a ordem cronológica, e depois eu fui colocando o resto dos capítulos. Os primeiros que são mais fáceis de colocar para mim é o início, porque o início tem os acontecimentos corretos, então é mais fácil saber a ordem, e o final que, eu não sei, esses 2 pontos parece que os acontecimentos são mais claros para mim, a ordem que deve acontecer. Então para mim é muito mais fácil eu começar a colocar esses 2 junto com a ordem cronológica do passado. Deu pra entender? E depois me restou apenas o meio. Essa é a parte mais complicada, porque diferente do início e do fim, que tem essa ordem mais certinha, o meio não é assim. O meio, cada escolha que eu fizer da ordem dos acontecimentos vai gerar uma história um pouquinho diferente. A questão é encontrar a melhor versão da história, e esse é o desafio. Então eu comecei colocando assim os papéis numa ordem que eu achei que funcionaria, né? Primeiro momento de vulnerabilidade, depois beijo, depois pegação, coisas assim, até que sobrou um punhadinho na mão e eu fui encaixando, até que eu formei a primeira versão da história. Eu espalhei todo o papel na mesa, ficou uma coisa assim meio confusa. Eu acho que eu tenho a foto. Se eu achar a foto, eu vou colocar aqui em algum lugar, tá bom? E depois que eu coloquei tudo na mesa, toda na ordem que meu coração mandou, é a hora de olhar com um olhar crítico e colocar defeito. É o momento de você procurar o que tá faltando, o que tá sobrando. Se tá sobrando, você tira fora, mas não joga, tá? Deixa guardado, porque às vezes
você pode usar. E também procurar o que tá faltando, aqueles capítulos que não se conectam. Nesse caso, você tem duas opções. Acrescentar um capítulo que vá conectar isso, ou vários capítulos, né? Não sei a distância, ou mudar a ordem. Se você colocar um capítulo mais à frente, outro atrás, não vai ficar melhor. Esse é o momento assim que você vai mexer em toda a sua história e tentar encontrar uma maneira boa de fazer ela funcionar. Às vezes eu sentia que alguma cena faltava uma informação, faltava uma introdução, então eu pegava um papelzinho, anotava e colocava junto. E esse foi o momento que surgiu o meu maior medo. Pra quem não sabe, eu tenho uma gata e eu estava usando o espaço dela. Sim, é a minha mesa, mas eu estava usando justo o espaço que ela ama. Então a chance dela ir lá, pular e bagunçar tudo eram muito grandes. A minha sorte é que nesse dia ela decidiu não usar minha mesa. Mas eu fiz todo o trabalho com medo, uma coisa que não aconteceria se eu estivesse pregando na parede ou na minha porta. Depois de fazer todas as mudanças assim que meu coração mandou, até o momento que eu olhei e... Sabe quando você vê a história fechadinha, uma história perfeitinha, que não tá faltando nada, ao menos no primeiro momento, tá? Porque spoiler, eu já aumentei um capítulo. 2, só que um era dividido. Uma outra coisa também que eu tive dificuldade na hora foi mover os papeizinhos. A parte de mover é fácil, só que eu tava num espaço reduzido, então foi bem difícil organizar todo o espaço e ao mesmo tempo fazer a movimentação sem destruir tudo que eu já fiz. Mas no geral, deu certo. Se eu tivesse aberto um pouco mais de espaço, seria mais fácil. E aqui também eu fico imaginando como seria fazer colado na parede. Eu vou fazer ainda uma vez para ter a experiência completa, mas por enquanto foi só na mesa mesmo. Então depois que eu fiz todas as modificações, eu olhei para a história e tem aquele sentimento de falar, olha, eu acho que é isso, a história estava fechadinha, começo, meio e fim, tudo bonitinho, não faltando nada, entre aspas, né? Porque quando a gente escreve, a gente sente falta de alguma coisa, e esse é o momento de acrescentar, jogar fora, mas no geral, estava pronto. Depois de ter a certeza que era essa ordem, eu enumerei todos os papeizinhos com os capítulos, porque eles não podem ficar eternamente na minha mesa, e eu sabia que eu ia bagunçar a ordem, então enumerar eles. E uma coisa que aqui eu pequei, sei disso agora, na hora não, é que vai ficar confuso uma hora, porque ao menos eu sou uma escritora que aumenta coisas. Eu já acrescentei um capítulo que eu senti que o espaço de tempo estava muito grande, eu já dividi capítulo, então essa ordem que eu enumerei, ela já está um pouquinho obsoleta, mas ela ainda serve ao seu propósito, que é não fazer eu desorganizar toda a minha ordem, só que agora, por exemplo, o capítulo que antes era 10, agora já é 12. Então pode ser um pouco confuso, não sei como eu vou lidar com isso até agora, mas eu acho que eu consigo. Acho que não vou fazer caquinha. E depois de enumerar, eu só guardei esses papelzinhos e o meu planejamento estava pronto em questão de horas. Fui colocando uma musiquinha, um videozinho e a hora que eu vi, estava pronto. Para algumas pessoas, só o card de cena já vai ser o suficiente. Eu não sou assim. Eu preciso de mais detalhe para produzir. Então depois que eu terminei o card de cena, eu peguei meu caderno e comecei a escaleta, que é um pequeno resumo do que vai acontecer no capítulo, com um pouco mais de detalhes que o meu card de cenas, porque pensa assim, é um papel desse tamanho. Então, você coloca o básico do básico, e eu gosto de colocar ideias, eu gosto de colocar algumas falas que me vêm à mente, para ser mais fácil na hora da escrita. Então, eu fiz isso, não é algo que demanda tempo, pois eu vou fazendo ao longo da escrita. Por exemplo, eu tô no capítulo 5, eu faço o capítulo 6, sempre dou uma espaçadinha. Então, necessariamente, o meu card de cena, ele é mais pra visualizar a história e não pra escrever ela. Mas, no geral, eu acho que foi uma experiência muito boa. Quando eu vi o texto e ele falava sobre como ele facilitava a visão da história, eu achei um pouco exagerado. Mas a questão é que é verdade. Esse método, ele facilita a gente ver a história, porque ela tá inteira diante dos meus olhos, na mesma página, no mesmo lugar, seja na minha porta, seja na minha mesa, seja na madeira, em qualquer lugar, dá pra ver, dá pra mudar com muita facilidade. Se eu quero testar a ordem de acontecimentos diferentes, eu não preciso fazer esforço, só mexer um papel. E ainda, se você tiver linhas temporais diferentes como eu tive, ou pontos de vista diferentes, você também pode usar ou caneta colorida, ou papel colorido, ou marca-texto. Existe uma infinidade de coisas que você pode fazer para melhorar ainda mais. Tem gente que coloca onde a cena está acontecendo, eu não faço isso, mas tem gente que coloca muito mais informação. O meu card de cena, ele é mais simplesinho, mas o importante é que funcionou para mim. Eu não sei se no futuro eu vou encontrar um novo método que vai melhorar, porque afinal a gente é escritor, a gente está sempre mudando, sempre evoluindo. Recentemente, o jeito que eu planejava não funcionou mais, por isso que eu busquei esse. Então, talvez futuramente isso aconteça. Mas a grande questão é que esse método é bom, funciona comigo, e enquanto funcionar, eu vou usar, porque a experiência de planejar a história foi super rápida, super fácil,
e foi, acho que, um dos melhores que eu já usei. Agora me conta aqui, eu fiquei curiosa se vocês já usaram card de cenas ou se vocês ficaram curiosos em usar. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal porque eu tô sempre falando um pouquinho de escrita aqui no canal. Sim, é um canal sobre mais leituras, mas eu gosto de acrescentar um pouco sobre a minha parte de escritora aqui. Se você tem um amigo escritor, envia esse vídeo pra ele. Quem sabe ele conheça esse método, goste e comece a usar. E também vai me seguir no Instagram. Lá é uma rede mais voltada pra escrita. Vai ter dicas sobre escrever melhor. Vai ter coisas do meu livro. Um pouquinho de gato, um pouquinho das minhas leituras. É um pouquinho de tudo. E é claro também, vá conhecer meus livros Pequenos Desejos e O Canto da Sereia, todos disponíveis pelo Kindle Unlimited na Amazon, o link vai estar aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!